Cristo Jesus. Amém. Vamos para compartilhar da palavra dessa noite. Nós tivemos um probleminha de não transmitir ao vivo, mas você pode assistir agora no YouTube, né, e meditar, refletir sobre essa palavra. O tema da mensagem de hoje é criatura, servo, amigo, adorador, filho de Deus, o que eu sou? Há uma grande confusão, né? Às vezes por parte das pessoas, às vezes por conhecimento empírico, conhecimento pessoal que ouviu falar. Pessoas religiosamente falam que é de Deus, falam que é filho de Deus. Outros falam que você não é filho, você é criatura. Eu sou um adorador. Então, na verdade, o que eu sou? Eu sou amigo de Deus. A Bíblia traz todas essas referências. Mas vamos ver em qual delas você se encaixa, em qual delas eu me encaixo. Eu preciso conhecer as Escrituras, porque delas é que vem a vida eterna. Então, através das Escrituras, eu vou ter o conhecimento de Cristo. Eu preciso buscar conhecer a mente de Cristo. E como que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu conheço a mente de Cristo? É através do conhecimento da sua palavra. Como eu estava dizendo, no princípio Deus era o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo se tornou, a pessoa de Deus não era só a palavra. Não é só a palavra. A palavra se transformou em homem, né? Encarnou-se na forma de homem. E Cristo é o Deus que se fez homem e é a nossa inspiração. Por isso que a palavra grega de Cristo significa pequenos Cristo. Como cristão verdadeiro e genuíno, nós precisamos viver Cristo, transmitir a mensagem. É um estilo de vida. Então, a gente precisa conhecer a palavra para poder viver a vontade de Deus. Então, sem conhecer, eu não vou saber. Sem conhecer Deus, como que eu vou saber quem eu sou? Porque a primeira coisa que eu preciso entender é que quem me criou? Eu fui gerado? De quê? Do nada? Não. Eu fui criado por alguém. Esse alguém é Deus. Então eu preciso conhecer Deus, eu vou conhecer a minha identidade. Então a melhor forma de saber quem eu sou é perguntando para o meu Criador. E Deus é um Deus que se relaciona com a gente. Deus é um Deus que se comunica. Deus não é um Deus mudo que está lá na parede. Deus é um Deus que tem ouvido e não ouve. O verdadeiro Deus tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, tem boca e fala, tem mãos e toca, tem pés e anda. O nosso Deus é vivo, Jesus Cristo é vivo, é o Deus que se fez carne. Mas Ele não está conosco agora, mas Ele tem o seu Espírito Santo que está conosco aqui, que anda com a gente, que nos ajuda, que nos consola, que nos ensina. É o Espírito Santo que traz revelação da palavra, traz o entendimento correto. Mas pastor, como é que o senhor tem certeza que o conhecimento que o senhor tem é do Espírito? Sabe por quê, queridos? Porque eu tenho plena consciência de que a Bíblia não pode ser interpretada de maneira particular. Não é uma interpretação do Ayalas, como está lá em Pedro. Pedro diz, está escrito isso na carta de Pedro, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então é uma revelação minha? Não. É entendimento que eu tenho pelo Espírito, mas que outros têm também, outros homens de Deus, outras mulheres de Deus, outros servos de Deus, não só do presente, mas do passado, tem esse conhecimento, tem o mesmo entendimento. Por isso que a gente vive como comunidade, vive como igreja. Amém? Por isso nós precisamos da igreja, por isso nós precisamos participar de ensinos. Eu posso aprender tudo sozinho? Não pode. Você tem a unção do Espírito que te ensina, mas Deus deu pastores, deu mestres, deu dons à igreja. Por isso que tem dons que eu não tenho. E eu me relacionando, vivendo como igreja, eu aprendo com meu irmão. Porque tem dons que eu tenho que ele não tem. Tem dons que ele tem que eu não tenho. E um ajuda o outro. Isso é a multiforme graça de Deus que é chamada. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, para que a gente possa trazer a meditação da palavra de Deus nessa noite. Criatura, servo, amigo, adorador, filho de Deus, quem eu sou? Então, em Gênesis capítulo 1, 27, para abrir a introdução, está escrito assim, E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Por isso, queridos, eu estou dizendo, se Deus os criou, se você é um cristão, se você quer entender quem você é, você precisa, qual a maneira mais fácil, entender quem te criou. É a melhor forma. Meu irmão, quando você quer saber como fazer algo num instrumento, num objeto que você compra, como você vai saber? Você vai procurar um manual de instruções.
o fabricante, o manual dado pelo fabricante. O fabricante, ele coloca todas as determinações do manual, o que pode fazer, o que não pode fazer, como deve se tratar aquele equipamento, como deve fazer a limpeza daquele equipamento. A Bíblia é o manual de Deus que nos ensina como nós devemos viver, o que nós podemos fazer, que vai trazer benefício, o que nós não podemos fazer, que vai trazer benefício à criação dele. Isso está escrito e nós precisamos crer. Como cristão, nós precisamos crer que a Bíblia é verdade. Então, quer conhecer quem você é? Primeiro passo, você precisa entender que Deus te criou. E criou Deus o homem à sua imagem. Mulher, quer entender quem você é? Às vezes é uma confusão, né? Jovem, quer entender quem é você? Leia a Bíblia. Busque conhecimento de Deus. Efésios 2:10 está escrito: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, o quais Deus preparou que andássemos nela. Irmãos, antes da criação do mundo, na onisciência de Deus, Deus nos criou, ainda preparou algo para a gente andar. Então o caminho de Deus está escrito, Ele nos criou para boas obras. Se toda a humanidade soubesse a sua identidade, soubesse quem é o seu Criador, soubesse o propósito da sua vinda, você não foi algo criado do nada, você não foi, você não foi algo criado de repente, algo que foi assim, por acaso, obra do acaso, não. Deus, em sua onisciência, criou você com perfeição. Deus te criou para o louvor da sua glória. Olha só, você é a principal criação de Deus, porque você reflete a imagem de Deus. O homem, quando está em Deus, ele reflete Deus. O homem, quando está vivendo os caminhos de Deus, ele reflete, porque Deus os criou segundo a sua imagem e semelhança. Deus não ia criar alguém para fazer como o mundo está hoje, fazer obras diferentes dele. Nós somos criados para um propósito, para andar nas obras de Deus que ele criou de antemão. Só que Deus te criou com livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser antes de conhecer ele. Mas depois que você conhece, meu irmão, o seu livre-arbítrio se torna, sabe o quê? Quase que, eu costumo dizer, continua tendo livre-arbítrio. E, meu irmão, o seu livre-arbítrio morre. Porque você ama tanto Deus, você compreende tanto o amor dele, que você não consegue fazer obras suas próprias. Você vai querer fazer tudo que Deus pediu para fazer. Tudo que está na Bíblia, você vai querer viver. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo morreu para o mundo, nasceu para Cristo. Você vai querer viver para Cristo. Você vai querer... O que é viver para Cristo? É viver na obra dele, é viver no caminho dele, é andar no caminho dele. Amém? Então, se o ser humano, mais uma vez, soubesse qual o propósito da sua criação, por que você foi criado, tudo hoje estaria diferente, querido. E é através do conhecimento de Deus e de sua palavra que nós tiramos nossas dúvidas. Que tanta gente, quem eu sou, eu não conheço meu chamado, eu não conheço meu propósito, eu não sei para que eu vim ao mundo, né? Maldito o dia que eu nasci. Pessoas que estão assim, sabe por quê? Porque não conhece a Deus, não conhece o seu Criador. Então a primeira coisa que você precisa entender é sobre criatura. Muita gente fala assim, eu vi uma pessoa falando que eu sou criatura, que eu não sou filho de Deus. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos lá, querido. Primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo, todas as coisas visíveis que você conhece e invisíveis. Primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo foi criado por Deus. Se tudo foi criado por Deus, os animais, as pedras, os mares, os peixes, as plantas, o ar, né? As coisas espirituais, os anjos, né? O céu, os demônios, o diabo, tudo foi criado por Deus, né? Apesar que Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo puro, um anjo de luz. O diabo era da luz, antes de ser enganador. Por isso que você não encontra a palavra Lucifer na Bíblia. Lucifer é uma palavra grega que significa anjo de luz. Você não encontra essa palavra na Bíblia, Lucifer, né? Mas é uma descrição de quem ele era, né? Então, o diabo não era... Não, a palavra diabo, diabolos, significa enganador. Nem sempre ele foi. Ele era um anjo de luz, ele era um anjo bom. Um anjo que era... querubim, da classe dos querubins ungidos. E ele quis se exaltar, quis ser maior do que Deus, e o Deus baniu ele. E ele acabou se transformando naquilo que ele era, né? Um espírito de engano, um espírito de orgulho,
né? Deus o amaldiçoou, mas Deus não criou ele assim. Assim como muitas pessoas que têm caráter ruim, Deus não criou um homem mau. A Bíblia diz em Provérbios que Deus criou os homens justos, mas eles que foram em busca de muitas complicações. Ah, Deus criou uns para o inferno, outros para... Não, Deus criou todos bons, irmãos. Deus fez tudo bom. Deus, após terminar a sua criação, toda ela, e está escrito sempre lá no final de Gênesis, e viu Deus que tudo era bom. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha só, Deus criou por ele e para ele. Vai entendendo o propósito. A gente não pode ter uma vida individual. Ah, mas isso é manipulação, a religião prende, não pode isso, não pode aquilo. Meu irmão, sabe qual é o meu maior arrependimento? Eu vou dar de novo aqui, é de muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus. Meu maior arrependimento é não ter servido a Jesus Cristo com menos idade. Eu aceitei Jesus muito velho ainda, sabe, queridos, que é uma honra poder servir o Senhor, e os mandamentos do Senhor são benéficos, traz saúde espiritual, traz saúde mental, psicológica, traz saúde física, porque uma mente sã, corpo sã, boa forma, querido. Cristo, a palavra, o evangelho, esse estilo de vida, que não é apenas uma religião, é um estilo de vida, é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Que Deus criou o homem caiu no pecado, tudo desandou por causa da vontade humana, da carnal, de querer fazer aquilo que não era para nós fazermos. Meu irmão, existiam milhares de tipos de frutos no jardim do Éden. Deus apenas falou, não coma somente desse, mas a gente tem desejo de fazer aquilo que é proibido. Sabe por quê? Porque Deus não te criou. Por que Deus não impediu? Sabe por quê, querido? Que nós somos tão soberbos que se chegasse naquele dia, mas eu sirvo o Senhor porque eu sou amado, sou um robô, sou manipulado. O homem é assim, gosta de se justificar. Deus não queria que você seguisse a Ele por amor, por obediência. Não, Deus não fez uma máquina. Deus fez um homem segundo a sua imagem, de livre-arbítrio, que pensa, né? Um homem com ser psicológicos, né? Com razão, com intelecto, com consciência. Deus não fez um cachorro, queridos. Deus não fez você com uma alma, com uma mentalidade limitada. Deus te deu tudo de bom. Nós precisamos entender isso. João 1,3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse negócio de Big Bang, Deus... Então, se é assim através de uma explosão, você sabe como que o pastor Adalto Lourenço, um astrofísico da NASA, e pastor convertido, ele dá uma instrução muito legal. Se as pessoas acham, Deus criou do nada, não foi uma explosão, foi o Big Bang, as coisas que mal conseguem ser provadas, sabe? A Bíblia nos dá instrução para tudo. Meu irmão, já foi comprovada várias coisas que está escrito há milhares de anos na Bíblia. Então, se fosse fácil, se tudo foi construído através de uma explosão, você pega o cimento, mistura, pega a areia, bota a água, bota a ferragem, bota o piso, bota as cerâmicas, bota a lata de tinta, pega uma bomba e joga ali e explode. Aí, através daquela explosão, sua casa vai aparecer pronta, com a chave brilhando lá na fechadura. É desse jeito, queridos? Não é. A Bíblia nos ensina. Primeiro dia, a terra era informe e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face da água. Nós temos que crer em Deus. Como que você vai gerar sua identidade se você não crê nem no Deus que você diz que segue? Nem no Deus que está escrito na sua camisa, nem no Deus que você colocou adesivo lá no seu carro, na porta da sua casa. Aqui reina a paz do Senhor. Como que se a sua boca fala, mas que o coração não crê, meu irmão? Então nós precisamos despertar para isso. Então a primeira coisa que precisamos entender de criatura é, todas as coisas foram criadas por Deus. Eu sou criatura, mas existem dois tipos de criatura que eu vou te provar agora. Precisamos nos tornar nova criatura. Olha só, 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Olha a diferença. Versículo 16. Por isso, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo.
Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então olha só o que ele está querendo dizer. Se você conhece a Cristo, por que ele está dizendo, resumidamente, esse apóstolo Paulo escrevendo essa carta ao povo de Coríntios? O que Paulo está querendo dizer? O homem foi criado perfeito, o homem se desvia por causa do pecado, foi destituído da glória de Deus, saiu do caminho de Deus, quis viver uma vida independente, desobediente, né? Igual a história do filho pródigo, quero viver minha vida, quero fazer o que eu bem entendo, não quero prestar conta da minha vida para ninguém, eu quero ser um filho sem pai, eu quero virar bastardo, eu quero curtir a vida, blá 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 blá. Amém, Deus deixou, vai lá, vive. Só que se você quiser cair a ficha e quiser voltar para esse caminho de bem, olha só, você se tornou uma criatura, mas você não pertence mais a Deus, você não vive mais para Deus. Então, se você quiser se tornar uma pessoa de novo de Deus, uma criação de Deus, você precisa conhecer Cristo, porque salvação é só através de Cristo Jesus. E o que a palavra está dizendo? Aquele que está em Cristo não vive mais para si, mas vive para Cristo. É isso que o versículo Paulo está dizendo aqui, ó. Não vivo segundo a carne, ainda tenhamos conhecido Cristo na carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Pelo que alguém está em Cristo, eu preciso estar em Cristo para me tornar o quê? Uma nova criatura. Aí eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso meus pecados, o sangue derramado da cruz do Calvário passa sobre mim, aí eu me torno uma nova criatura. Aí o pecado, Deus perdoa e não lembra mais, eu me torno uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então muita gente fala assim, eu sou filho de Deus, sou amigo de Deus. Depende do processo. Depende do que você está. Você pode ter sido criado por Deus. Ser filho, não. Ser amigo, não. Ser servo, não. É outra coisa. Você é uma criatura. Você aceitou Jesus, primeiro processo. Vai se tornar uma nova criatura. Agora precisa, meu irmão, implantar. Você quer um computador novo, ele já vem programado, tudo que quer. Agora precisa fazer o quê? Uma programação. Uma reprogramação mental. Ah, ela vai celebrar o que o senhor está falando? Não. Eu preciso conhecer agora a vida nova que Deus tem para mim. Não preciso? É o que ela vai celebrar? Você vai morar em outro país que tem um outro idioma, tem uma outra cultura, um outro costume, é uma outra etnia. Você vai sair daqui, vai ter que se adaptar àquilo de lá. Ela vai celebrar? Então pense, queridos. Pense, você é um ser dotado de pensamento. Então nós precisamos conhecer isso. Se você está em Cristo, se está em Cristo, entende isso? É uma nova criatura. Se Cristo vive em você, você vive em Cristo, você deixou de ser uma criatura de Deus e se tornou uma nova criatura de Deus. O segundo passo que essa criatura precisa se tornar é uma coisa que muitos não gostam, mas precisa se tornar servo dele. Por quê, meu irmão? Porque a palavra servo significa escravo. Então olha só, a Bíblia diz que eu era escravo do pecado. Fazia o que o pecado, o que o diabo mandava na minha vida. Agora eu sou servo de Deus. O que eu tenho que fazer? Me tornar servo de quem? De Deus. O problema é que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E Deus veio para dar vida e vida em abundância, meu querido. A diferença é essa. Mas eu preciso o quê? Disciplinar a minha alma que não quer fazer as coisas boas. Não quer mortificar a carne. Então, olha só. Chega uma mãe para Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, e ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, permita pelo menos 2 dos meus filhos, um sentar à sua direita e outro à sua esquerda. Aí Jesus, meu amigo, começa trazendo ensinamentos, né? Aí lá no Mateus 20, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 24. Aí se criou uma confusão, porque a Bíblia diz que quando os outros 10 ouviram isso, meu irmão, poxa, Jesus agora, já pensou se Jesus fazer isso, botar os 2, por que os 2 merecem e nós não? Tal, e começou uma confusão, e Jesus traz um princípio. E ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, pois, chamou para junto de si e lhe disse, sabeis que os governantes dos gentios, quer dizer, dos homens que não pertencem a Israel, os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, antes qualquer que quiser se tornar o maior ou grande, será o menor, será aquele que vos serve. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, vos será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o ensinamento que Jesus traz, meu. Sabe por quê? Porque só Jesus poderia morrer, só o Filho de Deus, só um homem sem pecado poderia morrer
para trazer a remissão dos nossos pecados. Eles não sabiam que estava pedindo. Só o Filho de Deus poderia sentar à destra de Deus. Que coisa forte e tremenda. Como a gente fala coisa sem pensar, é um amor de mãe, né? Um carinho, poxa, que é o melhor para o filho. Mas tem coisas que são irracionais, por quê? Porque ainda eles não tinham conhecido o poder de Deus, nem a vida do Espírito Santo no dia 2, no capítulo 2 de Atos, do Pentecostes, no dia de Pentecostes. Então, sem discernimento espiritual, meu irmão, a gente fala por emoção, a gente fala sem entendimento. Por isso que precisa do ensinamento. Aí o mestre de Jesus vai lá e ensina. Jesus fala, né? Então, olha só, irmãos, nós precisamos primeiro aprender a servir. O Rei dos Reis não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida pelos seus irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende vós aquele sentimento que houve também em Cristo. É questão de sentimento, olha só. O qual, substituindo a forma de Deus, subsistindo a forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que eu devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando obediente até a morte de cruz. Nós precisamos, como servo, aprender a obedecer, e aprender a obedecer até a morte, se for necessário. E é nesse processo que a gente aprende, queridos, a obedecer a Deus, porque a gente entra no processo de disciplina, a gente entra no processo de começar a aprender algo novo. E tem que ter muita disciplina. Você não tem, quando você aceita Jesus, você não tem o hábito de orar, você não conhece a Bíblia, você não sabe o que fazer. Então você começa a aprender e começa a disciplinar. Você começa a fugir da aparência do mal, você começa a fugir de ambientes que te desagradam. Você mesmo vai começar a sentir mal. E isso muitas vezes tem que fazer por esforço, por obediência. A gente não faz por prazer. O servo ele faz porque o seu Senhor manda. Então, no primeiro instante, quando a gente se converte, os primeiros sentimentos que vêm é de obrigação. Mas, pastor, Deus não quer que a gente segue a Ele por obrigação. Verdade, mas isso é um processo. É um processo, queridos. Então, isso são fases. Ninguém nasce sabendo tudo. A Bíblia diz que quando a gente se converte é como uma criança. Então, a criança ela não nasce sabendo andar e nem falar. Então, isso é processo. Primeiro, a gente precisa obedecer. Por isso que toda pessoa nova... Por isso que todo de menor precisa de um aio. Ele não pode ter vida própria. Ele precisa de alguém. Se ele não tem pai, não tem mãe, ele precisa de um tutor. O aio é um tutor. Até que ele alcance a maioridade. Aí ele pode fazer o que ele quiser. Porque ele já tem pleno entendimento nas suas faculdades mentais de pensar, de saber o que é certo e errado, abre aspas, né? Assim somos nós. Até nós aprendemos a caminhar sozinho, com entendimento próprio em Cristo, nós precisamos aprender a servir. Então, servir... A palavra servo é ser escravo, né? Então o servo, geralmente o servo serve por pressão, a base do chicote, disciplina, obrigação, não tem prazer em fazer, né? Só faz se pedir, né? Assim João 15,15. Olha como eu disse que é processo. João 15,15. Já não vos chamarei